vamos conversar com Eva de Carvalho Mendonça, a proprietária do restaurante Carvalho, um dos mais importantes aqui de nossa cidade. Eva, momentos difíceis todos nós passamos com relação à pandemia nesses últimos 2 anos. Como que você, como empresária, comandante desse restaurante, enfrentou esse momento? Bom, primeiramente eu busquei fornecedores, aumentar o meu leque de fornecedores, porque antes da pandemia eu tinha 1 ou 2, e aí quando veio essa dificuldade de fornecimento, os preços ficaram muito altos, e aí eu passei a procurar novos fornecedores, não somente da cidade, mas fora dela também. Comecei a procurar fornecedores em São Paulo, em outros estados que fornecessem aqui para Taubaté, e assim eu consegui achar preços melhores. Na realidade, essa relação com os seus fornecedores em relação a preços, ela foi muito difícil ou não? Ela foi assim muito difícil, porque no começo estava todo mundo assim preocupado se ia ter para todo mundo, então eu encontrei fornecedores que limitavam a quantidade de produtos para mim, eu encontrei fornecedores que não podiam entregar aquela mercadoria naquele exato momento por limite de funcionários, então foi uma época muito difícil na pandemia. Você fala que você esteve em São Paulo, você encontrou preços melhores do que aqui na região, por exemplo, no Vale do Paraíba? Sim, os fornecedores que vinham de São Paulo, eles vieram muito competitivos para Taubaté, e aí eu acabei optando por eles para não precisar mexer no meu preço aqui, para que os meus clientes de Taubaté pudessem não sofrer tanto com o aumento dos preços e eu ter que repassar isso várias vezes. Você teve que mudar, por exemplo, assim, o seu cardápio? Sim, coisas que eu tinha no cardápio diariamente, quando o preço subiu eu tive que tirar, mudar de produtos, sair muitas vezes do natural para o industrializado, para que eu conseguisse preço nas coisas, porque, por exemplo, chegou uma época que uma caixa de tomate estava R$200, eu não tinha mais condições de ficar comprando na quantidade que eu comprava, então eu passei a limitar, passei a mudar meu cardápio e incluir menos esses insumos. É claro que nesse tete a tete, essa conversa entre você e um fornecedor, qual é o argumento usado por ele com relação a manter o preço alto? Eles sempre falavam, tá tudo muito caro, o combustível subiu muito, o preço do frete subiu muito, então nós tivemos problema de seca, nós tivemos problema em si no país, não foi só a pandemia que ajudou, foram N motivos que fizeram com que os produtos subissem. Então eles repassavam isso, diziam que não tinha produto, não tinha mercadoria para passar pra gente. Nessa mudança de cardápio, qual foi a reação dos seus clientes? Eu acredito que na maioria das pessoas, eles já estavam cientes da situação do país, cientes da situação em geral, porque todo mundo vai ao supermercado, todo mundo faz compra, e eles sabem que se não dava para eles, imagina pra gente que tinha que comprar e revender. Agora, com relação ao seu quadro de funcionários, você mantém um quadro razoável de funcionários aqui. Como foi esse momento para você com relação a ele? Você manteve o seu quadro de funcionários? Eu mantive, eu consegui manter, porque quando veio a pandemia eu tive que expandir, pensar fora da caixa. Eu tinha um ramo alimentício, era simplesmente local, não saía daqui, e quando veio a pandemia que a gente precisou fechar, eu precisei expandir, eu precisei buscar outros clientes. E nessa busca por outros clientes eu passei a fazer entregas, trabalhar com delivery, e eu consegui aumentar meu leque de clientes, e por isso, como ninguém consegue trabalhar sozinho, eu consegui manter meu quadro de funcionários. Você agora abriu um novo ramo de padaria nesse momento. Como é que está para você? Olha, como é um ramo novo, eu não tinha experiência no ramo de padarias,
eu comecei para testar, ver como é que ficaria, e eu estou gostando muito, porque apesar do aumento das coisas, é um ramo muito bom de panificação e eu estou aprendendo. Por enquanto é algo novo. Mas segundo os entendidos, né, do governo e dos economistas, a situação está melhorando. Eles comparam a situação nossa em termos de país com outros países, não só da América do Sul, como também da própria América do Norte, da própria Europa, alguns países. Você sente assim também? Você concorda com eles? Assim, eu prefiro trabalhar com fé, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão continuar caminhando. Para mim hoje, eu ainda enfrento muitas dificuldades por conta da pandemia. Eu acabei tendo que recorrer a empréstimos que o governo liberou para os empresários, eu peguei também. Então, eu estou trabalhando, dia após dia estou pagando as minhas contas e eu estou trabalhando. Dizer que hoje em dia está bom, não está, mas está melhorando sim. Mas você está falando de governo. Claro que todos nós, de uma forma geral, toda a sociedade depende de decisões governamentais, tanto estaduais quanto federais. Como é que você viu o atual governo? Olha, eu acho que ele sofreu muito porque bem no começo, quando era para crescer o país, para fazer algo pelo país, nós pegamos uma pandemia. E não foi algo que aconteceu no Brasil, foi algo mundial. Então, acho que todo mundo sofreu. Ele ficou assim, sem poder mostrar o que realmente podia fazer, porque nós tivemos que nos retrair, nos trancar, ficar em casa. Então, acredito que dificultou muito para ele, pro governo, dificultou muito essa pandemia. Acho que para todo mundo, mas pro governo eu vejo o país como uma empresa. E uma empresa que sofreu uma crise muito grande. Então, eu como empresa, eu vejo, para mim, sair da crise, eu preciso mudar muita coisa, aumentar preços, sim, eu preciso demitir pessoas, recontratar pessoas, e o Brasil não é diferente. Você citou agora há pouco sobre o Fique em Casa. Isso foi uma polêmica muito grande. O governo estadual, da época, ele bateu de frente com o federal com relação ao Fique em Casa e o federal falou que não, porque senão iria prejudicar a economia. Como é que você viu essa frente de batalha? Eu acho que naquele momento os dois, o governo tanto federal quanto o estadual, eles teriam que ter se unido, eles teriam que ter entrado no consenso e decidido juntos, porque não era um momento de política, era um momento de vidas. Então eles tinham que ter sentado, conversado e decidido por unanimidade. Nem puxar mais para a esquerda, nem mais para a direita, mas juntos, eles teriam que ter decidido juntos. Acho que a população sofreu mais por causa desse embate. Eva, mudança de governo. Toda mudança de governo, nós estamos passando um momento de uma política, uma eleição das mais concorridas dentro do país de todos os tempos. Ela cria, geralmente ela vai criar, já está criando uma expectativa muito grande no povo de uma forma geral. O que você espera do próximo governo? Olha, eu espero assim que nós não passamos por outra pandemia e como eu tenho acompanhado, nosso país é um país agrícola, nós estamos passando um ano muito bom, então eu acredito que esses próximos anos vai ser melhor devido a tudo isso. Não espero muito de um próximo governo porque nós viemos de uma pandemia, então requer muito tempo para se recuperar. Nós viemos de um problema muito sério econômico, então tudo que for feito de melhoria vai ser muito bem-vindo, vai ser muito válido. Não que isso vai ser assim exatamente de uma hora para outra, mas eu acho que o próximo governo vai precisar ter muita confiança no povo e o povo confiar muito nesse governo para que eles possam trabalhar juntos. Aqui você tem um quadro de clientes muito alto.
tanto de presencial como de delivery. O que você vê no dia a dia em relação à opinião deles? Você tem que se manter neutra, mas de uma forma geral, o que você ouve? Porque a política, no momento, é a bola da vez. O que você sente? Assim, pela maioria dos clientes aqui, eu acho que eles têm muita esperança neste governo atual. Que ele continue, que ele tente fazer o que ele não conseguiu por conta da pandemia. Eu acho que ficou assim, pouco tempo para ele trabalhar. Então, todos os outros já ficaram muitos anos e a gente não cresceu, não mudou exatamente como queria mudar. Então, acho que é válido os mais 4 anos. Acho que está todo mundo nessa expectativa de que ele venha e consiga fazer o que ele não fez. Mas fica ainda aquela saudade do tempo que a gente conseguia comprar mais com pouco. Agora, Eva, no momento atual, nós falamos agora há pouco sobre a questão da pandemia, a questão das pessoas do fique em casa, da questão da diminuição dos seus clientes aqui. Você, no momento, o seu restaurante, você sente realmente que aumentou o número de clientes, que ele está melhorando, se bem de quanto ao que você pretende? Sim, aumentou, sim. A quantidade de clientes, aumentou a quantidade de produtos que eu preciso comprar para manter esses clientes. E, assim, com os preços muito altos, a gente tem que trabalhar com uma margem de lucro muito baixa, para que a população não sofra tanto com os novos preços. Então a gente faz assim, eu trabalho assim, eu prefiro ganhar menos, mas manter um padrão para que quando as coisas começarem a melhorar, eu consiga continuar atendendo esses clientes da melhor maneira possível. Eva, eu gostaria que você agora, para finalizar, deixasse uma mensagem para todos que te assistem, nos assistem, para todos os telespectadores, como a empresária, também bem-sucedida aqui na nossa cidade, você que é da área de alimentação do restaurante Carvalho. Bom, eu queria deixar para vocês uma mensagem, não percam a fé. Eu acho que quando a gente desiste dos sonhos que a gente tem, acabou tudo. Eu sei que o momento é de dificuldades, mas a gente consegue. A gente é forte, nós somos de uma cidade forte, a esquina do país. Então Taubaté é uma cidade muito grande, rica economicamente, e nós vamos passar por isso. E tenham fé que mais cedo ou mais tarde as coisas vão melhorar.